Boa noite, irmãos, irmãs. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico da Igreja Luterana Cristo de Uberlândia. Eu sou o pastor Jaime Cook, e nós vamos iniciar refletindo hoje um pouquinho sobre o Salmo 32, versículos 1 a 7. Esse será o salmo que será lido domingo nas igrejas, faz parte da série de leituras do domingo que vem. Nós transmitiremos o nosso culto no sábado às 19 horas, como de costume. Nós chamamos então a todos uma boa noite, que Jesus Cristo esteja com todos, no coração de todos, que a paz de Deus esteja conosco e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que assim possamos receber a palavra de Deus com alegria. O Salmo 32. Eu vou ler o Salmo não todo, apenas os versículos 1 a 7. Ele é um Salmo que fala de confissão. Confissão. É assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Uma das coisas mais importantes da igreja nós chamamos de ofício das chaves. O ofício das chaves, como Lutero explica, é o poder peculiar que Jesus Cristo deu à sua igreja na terra, de perdoar pecados aos pecadores que se arrependem e retê-los àqueles que não se arrependem enquanto não se arrependerem. O ofício das chaves é assim chamado ofício das chaves porque Jesus, aos discípulos, e particularmente através de Pedro para a igreja, Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Portanto, por isso nós chamamos de ofício das chaves esse importante ato da igreja, essa importante ação da igreja, chamada confissão e absolvição. Nós temos dois tipos de confissão. Nós temos aquela confissão particular, onde eventualmente alguém atribulado procura o seu pastor e conversa. Há toda uma circunstância de sigilo, inclusive. Nós chamamos isso de sigilo confessional, em que o pastor apenas ouve, né, mas não comenta, né, não pode comentar, apenas ouve, e se o cristão estiver arrependido, ele anuncia então a absolvição. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é chamada a confissão particular ou confissão auricular. Mas, em geral, nós utilizamos a confissão pública. A confissão pública é aquela que acontece no culto, quando nós não somos específicos, nós tratamos o pecado de uma forma genérica, né? Confessando que somos falhos, que somos pequenos, que temos pecados e solicitamos assim em oração que Deus nos perdoe. Então o pastor, que representa a igreja nesta autoridade que Cristo entrega à igreja, ele anuncia então o perdão. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, quem perdoa é Deus. O pastor é apenas um intermediário.
e não o intermediário entre Deus e o povo. Ela é o intermediário da igreja e o povo, das pessoas que estão ouvindo, da pessoa que está ouvindo, né? Porque ele representa a igreja através do chamado, né? Quando ele recebe um chamado, fica oficialmente declarado que o pastor, a partir de então, ele fala em nome da igreja e através da igreja. Ele que está autorizado a falar sobre a igreja. Por isso, inclusive, o ofício das chaves, batismo, Santa Ceia, não podem ser executados por qualquer membro, né? Não pode, a liturgia ela não pode ser exercida sem autorização da comunidade, né? Então, mesmo a pregação. Nós temos os cultos de leigos, né? Onde então um leigo dirige o culto, isso é normal acontecer na igreja, mas ele foi autorizado assim pela congregação e faz isso com autorização, né? Tudo na igreja tem que ser feito com ordem e decência, né? Então a pregação pública ela é um ato, digamos assim, daquele que representa a igreja, no caso do pastor, e principalmente nesse caso da absolvição, de anunciar o perdão dos pecados. Por que é tão importante essa questão dos pecados? Ora, hoje existe um grande preconceito em relação a essa palavra, pecado. Porque normalmente quando se fala em pecado, imediatamente se pensa nas nossas fraquezas, talvez sexuais, e limitamos pecado em relação a isso. Não, pecado são todas as nossas falhas. Pecados é nossa maldade, pecado é o nosso egoísmo, nosso materialismo, nosso distanciamento de Deus, nosso distanciamento do próximo. São coisas que fazemos e também coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, então falhamos e erramos e pecamos por omissão. Bom, para a igreja é muito importante anunciar o perdão, porque o salmista, ele aqui coloca nesse salmo algo muito sério. Se eu não consigo alívio para minha consciência, se eu carregar um sentimento de culpa, isso me destrói. Não tem nada que destrói mais emocionalmente alguém do que o sentimento de culpa. O sentimento de culpa arrasa a nossa alma. A culpa, ela perturba o nosso interior. A culpa, como diz o salmista, enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos. Se você carrega culpa, se você ainda não tem 30 anos, o dia que fizer 30 anos, vamos dizer que tem 40. O dia que tiver 50, vamos dizer que tem 60. O dia que tiver 60, vamos dizer que tem 80. Você vai aparentar ser bem mais velho do que de fato é. Isso, evidentemente, não significa que quem aparenta ser mais velho do que de fato carrega o peso de pecado. Mas o peso do pecado envelhece. O peso do pecado acaba com a gente. O peso do pecado, ele nos atribula. Por isso, em cada culto, nós temos sempre a confissão e a absolvição. E aí nós aliviamos a nossa alma. Nós tiramos um peso muito grande do nosso coração. Nós aliviamos a nossa consciência. E aí, de alma lavada, de coração puro, nós podemos tranquilamente ouvir Deus e tranquilamente viver a nossa vida. Então é de absoluta importância sempre a confissão e a absolvição. Nós normalmente achamos é muito importante participar da Santa Ceia, é muito importante participar de um culto, das orações, as orações são muito importantes, os hinos são muito importantes, né? O batismo é de fundamental importância, mas ao lado, nós não chamamos a confissão e a absolvição de sacramento,
porque ela meio se confunde, não tendo uma palavra melhor, com o próprio evangelho, porque ele é anunciar a boa dádiva de Deus, da misericórdia e da graça dele, que alivia o coração, que alivia a alma, né? Que lava a nossa alma e nos dá tranquilidade e paz. Então, bem-aventurado é feliz. Feliz aquele que não precisa carregar a consciência de culpa. Feliz aquele que não se perturba com os seus defeitos e erros de uma forma tão grande que acaba perdendo a satisfação, digamos assim, de viver, né? Então, quem confessa e quem confia no perdão, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, ele é feliz. Ele não vai viver perturbado, ele é feliz, porque é feliz, bem-aventurado aquele que tem a sua iniquidade perdoada e seu pecado coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades. Nós temos os nossos defeitos, é óbvio, todos nós temos. Às vezes temos mais, às vezes menos, às vezes caímos mais fundo e às vezes um pouco menos, mas enfim, carregamos dentro de nós a imperfeição. Mas Deus não nos atribui iniquidade, nem pecado, nem erros, quando nós confessamos que Ele então nos perdoa. E ao nos perdoar, Deus esquece. E Ele nos perdoa porque Jesus Cristo, sabemos que Jesus Cristo carregou os nossos pecados na cruz, né? O seu sacrifício não pode ter sido em vão para mim. O seu sacrifício não pode ter sido em vão para ti, não foi em vão. Né? Então os teus pecados foram pagos. E isso, quando confessamos, isso alivia a nossa alma. Isso rejuvenesce. Isso digamos assim, repõe nossas forças e nosso vigor. Então isso é de fundamental importância. Porque diz o salmista, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, a mão de Deus não pode pesar sobre nós. Se a mão de Deus pesar sobre nós, a nossa vida, ela simplesmente vai se esvaindo até se acabar, né? E nossos ossos vão perdendo o vigor. E aí a morte, ela acaba vindo bem mais cedo do que eventualmente seria, inclusive, a vontade de Deus e os planos de Deus para nós. Nós apressamos o nosso próprio fim, né? Então não apressemos o nosso próprio fim. Vivemos com mais alegria, vivamos com mais felicidade. Vamos pedir a Deus que Ele retire de sobre nós o peso da sua mão. Porque confessei-te o meu pecado, como diz o salmista. Confessei-te o meu pecado e a iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí ele conclui, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí ele conclui, né, não o Salmo, mas essa parte do Salmo, do versículo 7 até onde nós lemos, né? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Vejam a situação do salmista antes, enquanto ele calou. Vejam a situação do salmista antes, enquanto ele não fez a sua confissão. A mão de Deus pesava e meus ossos envelheceram por causa dos meus constantes gemidos. E depois da confissão, vejo o sentimento, o coração, a felicidade, a certeza, a fé do salmista que diz, tu és meu esconderijo, eu estou protegido, eu estou no teu esconderijo, nada me ameaça, né? Nada me consegue trazer prejuízo, porque eu estou no teu esconderijo, eu estou sob tua guarda, eu estou sob tua proteção. Né? Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos, não de cantos tristes, né? Não um requiem, né? Mas um Jesus Alegria dos Homens, por exemplo, um canto alegre, né? de satisfação, de alegria, de livramento. Né? Que seja assim então com tua vida. Experimente.
né? Está à disposição o Evangelho, está à disposição a absolvição. É uma proposta de Deus de tirar a mão pesada da cabeça das pessoas que se perturbam por causa das suas culpas. Não precisamos carregar nenhuma culpa, porque Ele nos perdoa por causa de Jesus Cristo, que derramou seu sangue para assim nos livrar e perdoar. Que assim seja. Que Deus te abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, amigas, irmãs, obrigado pela atenção. Convidamos a todos a novamente entrar em contato aqui conosco nos nossos cultos à distância, o próximo que acontecerá no sábado às 19 horas. Deus abençoe a todos e até lá.